Bom dia, mais uma manhã por aqui. Bom, eu sou Juliana Moraes, se vocês ainda não me conhecerem ou se você estiver assistindo pela primeira vez a live, eu sou Juliana Moraes, idealizadora aqui da equipe Qualivedes. Começamos há alguns anos, hoje somos em aproximadamente 13 profissionais e a gente se divide por São Paulo e Grande São Paulo, prestando serviço de diferentes técnicas, ozonioterapia, fisioterapia, moxa-bustão, reiki, enfim, diversas técnicas visando que o animal viva mais e viva melhor. Nosso propósito é facilitar o caminho da cura por meio do olhar integrativo. Bom dia Jorge, bom dia Adri. Então eu vou colocar aqui embaixo. E hoje, gente, eu vou repetir um pouquinho do que eu falei na semana passada, porque não gravou a live, né? Então eu vou falar, até brinquei falando que eu vou falar igual, mas diferente. E aí a gente passa por aqui as coisinhas em relação tanto à medicina chinesa quanto ao olhar ocidental. Eu tô tentando aqui escrever o nome da live, o título, né? Que eu quero falar um pouquinho de predisposição, mas não tá indo, ok, eu vou deixar assim mesmo, não tem problema. Bom, o que eu gostaria de pedir para vocês, o Instagram, ele funciona com alguns sinais de que está tudo bem, que o público gosta do trabalho que quem tá aqui do outro lado faz. Então, se vocês apertarem o coraçãozinho aí embaixo, ele entende que vocês estão gostando e isso é uma recompensa aqui para o nosso trabalho. Se vocês colocarem aqui no aviãozinho e conseguirem compartilhar essa live com alguém que, claro, vocês achem que tem interesse no assunto, também pra gente acaba sendo muito legal, porque ele também entende que é um assunto interessante que as pessoas estão compartilhando. Se durante a live vocês printarem aí a minha carinha e colocarem que vocês viram, que vocês aprenderam algo com isso e compartilharem e marcarem lá a Qualivedes, né, @Qualivedes, também é entendido pelo Instagram que é um conteúdo legal e isso faz com que a nossa página suba e tenha maior reconhecimento. Bom dia, Chico. Então é isso, gente. Eu vou começar a falar. A gente aborda aqui vários assuntos, né? Não somente medicina integrativa. Bom dia, Bia. Mas o intuito é que a gente aborde diferentes assuntos que vocês tenham interesse. É claro que quando eu venho aqui falar de alguma coisa, eu sempre tendo a falar de algo de medicina complementar, técnicas complementares, mas a ideia é que vocês pensem aí, o que eu tenho dúvida, o que eu acho que se eu soubesse mais o meu animal seria beneficiado, teria uma vida melhor. E aí escreve aqui que a gente vai montar esse programa e trazer para vocês, tá? Bom, então, a semana passada eu tinha trazido algumas raças falando um pouquinho de predisposição nelas, né? Quais as doenças que alguns animaizinhos costumam ter e como que a gente deve ficar esperto em relação a isso. Mas o que é principal é que vocês entendam o conceito por trás disso e não que a gente incrimine uma raça ou outra, né? Então, não é essa a ideia. A ideia é que vocês consigam pensar um pouquinho na lógica do conceito. Eu, claro, me baseio na medicina tradicional chinesa, mas tem toda uma lógica, mesmo que a gente faça uma analogia aqui com a medicina ocidental, tá? Bom, então, aqui, né, o meu tal eterno companheiro. Então, assim, ó, aqui a gente tem o símbolo, esse símbolo é bastante conhecido por aí, né? Então, a gente tem a parte branca aqui, representando o Yin, e a gente tem a parte preta representando o Yang. Quando vocês observam com maior, né, detalhes, vocês vão ver que aqui na parte branca a gente tem a bolinha preta. E aqui na parte preta a gente também tem a bolinha branca. O que quer dizer? Que todo Yin contém Yang e todo Yang contém Yin. A Juliana já começou a complicar. O que quer dizer isso, né? Então, fazendo uma analogia, tudo é yin ou yang em relação a alguma coisa. Está errado eu dizer, eu sou yang, tá? E a gente até usa essa expressão porque a gente se vê com mais características yang do que yin. Eu, por exemplo, né? Mas eu sou yin ou yang em relação a alguma coisa. Pode ser que em relação a outra pessoa, as minhas características sejam mais yin. Ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala de... Bom dia, Angel.
Então, quando a gente fala de yin e de yang, fazendo uma analogia bem basicona, tá? Só para que vocês entendam do que eu tô falando. Quando a gente fala de yang, eu tô falando daquela criança, 4 anos de idade, acordando 6 horas da manhã, nas férias, querendo brincar. Aquele yang altíssimo. Então, o yang, ele traz pra gente movimento, ele traz calor. Então, são essas as características que demonstram pra gente o yang, tá? O yin, quando você pensa nas características daquela avó às 6 da tarde, que nem tá frio, mas ela já tá com aquela mantinha jogada nas pernas, né? E por quê? Porque as características dela são mais yin, são características com menos movimento já, mais prostrada, né? Mais quietinha ali. As próprias articulações do corpo, elas não se movimentam mais com a mesma flexibilidade. Então, vai causando aquele enrijecimento, dificuldade de movimento. Isso é o quê? Mais yin. Toda vez que a gente pensar em alguém mais robótico, mais durinho, andando mais devagarzinho, a gente tá falando de yin. Todas as vezes que a gente pensa em movimento, aquela agitação, ansiedade, a gente tá falando de yang, ok? Então, até aí eu acho que foi. Aí a gente vem aqui para esses movimentos aqui, que eu também sempre mostro. Aqui é uma forma fácil, né, da gente mostrar no que a gente se baseia em relação a 5 elementos. Então, a medicina chinesa, ela se baseia... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ela se baseia em 5 elementos para explicar que um elemento, ele sempre vai nutrir o outro, tá? Aí vocês acabam vendo o contrário, né, imagem em espelho, mas isso aqui sempre funciona em sentido horário, tá? Sempre em sentido horário. O que quer dizer em sentido horário? Quer dizer aqui que o elemento fogo, ele dá origem à terra, que dá origem ao metal, que dá origem à água, que dá origem à madeira. Sempre horário, tá? Nós entendemos que se um elemento, seja ele qual for, tá? Se ele não tiver energia suficiente para nutrir o outro elemento, que a gente chama de filho, e na tradução a gente chama exatamente assim, regra mãe e filho, o que a gente está querendo dizer com essa regra? Que se um elemento ele não tem energia para se nutrir, ele consequentemente não tem energia para nutrir o filho dele. E aqui dentro, se vocês verem aqui, tem essa linha fininha aqui, né, bem no meio, que separa aqui esses círculos. Então, aqui dentro a gente tem órgãos e vísceras que formam duplinhas. Por exemplo, aqui a gente tem, ó, pulmão, intestino grosso, tá vendo a colinha aqui? Baço pâncreas, estômago, tá? Intestino delgado, coração. Então, a gente tem aqui duplinhas e essas duplinhas, elas trabalham em conjunto. Então, tudo isso é levado em consideração na medicina chinesa. Tá bom, Juliana, mas você disse que ia falar sobre predisposição racial. E vou, gente, só que eu quero que vocês entendam como que a gente vê isso na medicina chinesa e por que às vezes a nossa cara torce toda quando vocês falam, eu vou comprar um pug. E aí a gente já vai chegar lá, tá? Falei dos pugs, não são só eles, tadinhos, mas o porquê de tudo isso. Então, vamos lá. Para a medicina chinesa, a gente tem uma energia que se chama energia Jing. Jing, tá? Você escreve J-I-N-G, Jing. Ok, essa energia Jing, ela funciona como uma poupança. Então, assim, só que nós nascemos com essa poupança. E essa poupança é o que vai determinar o quanto a gente vai viver. Então, assim, só que quem que determina se eu vim com 100 reais, se o outro veio com 1.000 reais e se o outro veio com 10 mil reais? Quem que determina isso, tá? A analogia eu tô fazendo aqui. Quem determina são diversos fatores. Então, um exemplo. Quando as matrizes, e aí eu tô trazendo para o mundo animal, né? Quando as matrizes são matrizes mais velhas do que o que deveria, né, para o sistema reprodutor, isso já influencia na qualidade dessa energia Jing e na quantidade, ok? E aqui no Ocidente acontece a mesma coisa. Todo mundo sabe que quando a gente deixa para ter filho mais tarde, a ginecologista já retorce a cara. Por quê? Porque podem vir problemas genéticos com maior facilidade,
né? E por quê? Porque a nossa qualidade reprodutiva está caindo. E, gente, somos humanos, mas somos sim máquinas, né? E o nosso organismo, ele é deteriorado por meio do envelhecimento. Isso não dá para negar. Bom, então, voltando lá na energia Jing, que cada um vem com a sua poupancinha. Então, vamos falar dos pais velhos. E aí, pensem em como ficar melhor para vocês. Pode ser os humanos, pode ser os animais, enfim. Então, pode ser o humano que decidiu ter filho bem tarde, né? Que cada vez mais está acontecendo. E os animaizinhos, que os canis, ou gatis, enfim, qualquer animal, né? Qualquer ser vivo, os comerciantes, eles vão tentar usar esse animal por mais tempo que eles conseguirem, pelo maior tempo que eles conseguirem. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa fêmea, ela vai estar fazendo o processo ali de reprodução, mesmo depois da idade melhor para que ela faça essa reprodução e tenha esses filhotes. Bom, gente, vai me perguntando porque eu não sei se eu tô viajando ou se tá dando para entender. Então, vamos pensar numa matriz de pugs. Ó, peguei eles para Cristo hoje, né? Mas podem ser os bulldogs, desculpa, os rottweilers, os boxers, enfim, tá? Raças em geral, tá, gente? E aí a gente também tem que pensar nas características de cada uma dessas raças, que eu já vou trazer isso para essa conversa também. Mas vamos pegar os pugs para Cristo. Estamos pensando, então, num canil de pugs. Ok. A gente tem lá um pug todo pequenininho, todo enrugadinho, com aquele focinho bem achatado. Isso chama braquiocefálico, quando tem o focinho achatado, tá? Isso serve para os shih tzus, para os lhasas, para os bulldogs franceses, então eles são braquiocefálicos. Bom, ok. E aí, o que a gente faz? Primeiro que a seleção é da pior possível. Ah, por que você tá falando isso, Juliana? Porque nós, humanos, gostamos do que não presta no sentido de característica genética. Então, assim, sabe aquele pug que ele é o mais cheio de dobras? Esse que a gente gosta mais. Ele tem a fuça mais achatada, é esse que a gente gosta mais, que acha mais bonitinho. Logo, qual é o posicionamento do dono desse canil? Ele pega ali da ninhada o mais cheio de dobras daqui, com a carinha mais achatadinha daqui, com o outro da outra ninhada com as mesmas características. Essas características, elas são benéficas ou elas são maléficas? Elas são maléficas, certo? Então, a gente tem ali um monte de dobrinha, a gente vai ter mais dermatite, mais piodermatite, enfim, todas as coisas ruins de pele. Se vocês, por exemplo, pensarem no focinho achatado, a gente tem ali um sistema respiratório deficiente, curto, né? Bem deficiente. O Chico escreveu aqui, está claro, os pugs, bulldogs, dinamarqueses e boxers, goldens, raças muito comprometidas pela estupidez do homem. De verdade, Chico, é assim, é inconsciente, né? Porque às vezes a gente nem sabe, tô me tirando da história, porque os veterinários sabem sim. Por isso que às vezes eu falo, quem inventou de criar cães de raça foi um veterinário falido, né? Eu brinco assim. Por quê? Porque eles vêm lotados de questões, lotados de problema. E aí eu não esqueci da energia Jing, não. A energia Jing, ela tá aqui, ó. Aqui dentro dessa bola azul, dentro desse círculo. O que é essa energia Jing? Como eu falei para vocês, é aquela poupancinha. Os chineses acreditam que quem armazena energia Jing é o rim. E o rim mora aqui, ó. Aqui tem até um Rzinho da cola do rim, tá? Então, dentro do nosso rim, tudo isso, tá, gente? Figurado. Sentido figurado. Não é que a energia Jing seja palpável, não é isso. Então, tudo aqui na tradução, a gente tentando trazer o conceito do taoísmo para a nossa realidade aqui do Ocidente. Então, essa energia Jing, ela tá lá dentro do rim. Ok. Então, o que determinou? Eu falei para vocês dos pais idosos, né? Porque a gente sai da idade do sistema reprodutivo ideal. E aí, a gente até tava falando, então, o Chico falou, criadores e veterinários sabem. É exatamente isso, né? E aí, a pessoa tende a escolher o mais bonitinho. E aí, a gente não pode nem culpar a pessoa, porque é bonitinho mesmo, é fofo, né? Então, a gente tem que ir atrás disso antes de adquirir esse animalzinho.
Mas vamos lá. Quando a gente tem, por exemplo, essa energia prejudicada já pelo sistema reprodutório, que não é o ideal, né? Então, até a semana passada eu dei um exemplo aqui e deixei muito claro, eu não tô falando que ninguém tenha que engravidar com 12 anos de idade, gente, pelo amor de Deus. Mas a reflexão é a seguinte, com quantos anos a mulher menstrua? Algumas com 10 hoje em dia, algumas com 12, algumas com 13, com 14. O que é a menstruação? A menstruação é o momento que o nosso organismo fala que a gente tá ok para engravidar, que o nosso sistema reprodutivo tá ok para receber um feto, um bebê, para nutrir uma outra vida. Então, qual que é o melhor momento para a gente engravidar? Com 13, com 14, com 15, com 16 o nosso sistema reprodutivo tá muito legal. Bom, ok, é para fazer isso? Não precisamos nem falar, né? Mas vamos trazer isso para o mundo animal. Quando a gente tá no mundo animal, a mesma coisa. Uma fêmea lá que ela entra no cio com 1 ano, ela ter um filhotinho com 1 ano e meio, com 2, muito provavelmente o sistema reprodutivo dela, legal. Com 6, com 7, não é mais para essa fêmea estar gerando ali filhotes, crias. Outra coisa que a gente vê nos canis, a cada cio eles colocam a fêmea para cruzar. Ou seja, a coitadinha passa o ano prenhe, né? Eu ia falar grávida. Mas ela passa o ano prenhe. O que não é ideal para nenhuma fêmea. E aí, a medicina chinesa traz isso também. Aquela energia Jing, a poupancinha lá, pelas fêmeas, ela é perdida no parto. Quando a fêmea pare, seja mulher, seja cachorra, seja gata, seja coelho, ela perde essa energia Jing dela, a poupança dela de vida, de energia vital, vai embora. E olha como a natureza é sábia, isso acontece no momento em que ela colocou outro ser no mundo para perpetuar a espécie. Mas na mulher isso acontece a mesma coisa. Então, a gente vê mulheres que tiveram ao longo da vida muitos filhos, normalmente elas tendem a ter um envelhecimento mais notório, né? Mais claro. Ali a gente fala, aí a gente traz aqui pro popular, nossa, fulana tá acabada. E aí a gente pega a foto das nossas avós, das nossas bisavós, das nossas tataravós, aos 50, aos 60 anos, elas estavam muito mais velhas, aparentemente, do que nós hoje, né? Eram só os filhos? É claro que não, hoje a gente tem um monte de outras coisas, né? Mas também a quantidade de filhos era algo que influenciava nessa energia vital, que consequentemente traz um envelhecimento, ok? Os machos, os homens, eles perdem a energia Jing na ejaculação, tá? Então, é até engraçado quando a gente traz isso para a vida do homem, porque quando a gente está na pós-graduação de medicina tradicional chinesa, os professores, eles trazem até uma tabelinha de quantas vezes seria o ideal e o aceitável para um homem ejacular. Porque também, em excesso, ele prejudica a energia Jing dele, né? Que vai indo embora. E ele vai tendo um envelhecimento mais rápido, tá? Enfim, por quê? Porque aí vem aquela história. A ejaculação, ela aconteceria quando? Quando for para reproduzir, para perpetuar a espécie. Então, não era de caráter... como que a gente fala isso? De caráter... de diversão, né? Não era para diversão, e sim para reprodução. E aí sim isso afeta a fisiologia e toda essa energia Jing. Voltando aqui para o mundo animal, quando a gente tem a interferência, né? Vamos dizer assim, do ambiente, isso também vai fazer uma diferença na energia Jing. Então, ambiente, alimentação, genética. Então, se eu tenho um bebê, e aí eu tô falando de humanos, né? De filhos de pais drogadictos, alcoólatras, enfim, que tenham vícios em geral, eu normalmente tenho um bebê de menor qualidade. É feio falar assim, né? Porque parece que eu tô falando de objetos, mas sim, de menor qualidade do que um bebê de pais que não sejam drogadictos, que não sejam alcoólatras, tá? Para os animais, a mesma coisa. Quando eu pego aquele pugzinho de focinho achatado, cheio de dobras e cruzo com outro, esse bebê, com certeza, ele tem menos qualidade do que um outro que não passou por essa seleção genética errônea, né? Baseada simplesmente em estética. Ok?
Então, aqui, quando eu tô falando dessa energia Jing, então vamos pensar, tô lá no canil, e aí vamos incriminar todo mundo, né? Por quê? Porque eu já sei que essas fêmeas provavelmente tiveram mais crias do que puderam, do que seria o ideal, né? Então a fêmea, ela fica bastante tempo ali da vidinha dela, ela fica prenhe, o que não é adequado. Quando nascem os bebês muitas vezes, né, não vou dizer sempre, mas muitas vezes eles não mamam pelo tempo adequado, o que prejudica a imunidade, porque ele não vai ter os anticorpos necessários para lidar com as comorbidades, né, com as enfermidades que vão vir pela vidinha dele, e esse filhote ele já se torna mais frágil daí. Aí ele foi filho de uma matriz velha, né, não tão legal para reprodução, e a gente não sabe o que come, e normalmente, né, come ração, e aí a gente não tá falando normalmente de rações tops. Tem canis que sim, tá, gente? Tem criadores idôneos, tem. Ah, criar o cachorro é um absurdo. Dá pra fazer isso de uma forma ética, sim, sabendo o que tá fazendo e fazendo da melhor forma possível, sem enganar pessoas e sem fazer mal pros animais. Com certeza dá. Mas a gente vê bastante que, às vezes, a ração, por exemplo, oferecida não é uma ração de ótima qualidade, tá? Bom, quando a gente já tem essa diminuição, vamos imaginar aqui uma flechinha para baixo, né? Deficiência de Jing é o que a gente fala todas as vezes que a gente se depara com alguma raça específica. O Chico tá comentando, falta rigor na legislação e no controle dos processos de criação, minha opinião. As matrizes ficam destruídas, são descartadas, os problemas na saúde não são só perpetuados como amplificados. É exatamente isso, Chico. Fantástica o teu comentário aqui. Porque a gente vê muito isso. É falta de fiscalização mesmo. Então, eu contei uma história semana passada e eu vou repetir aqui. E até... não deveria falar, né? Mas não aguento, vou falar. Nós brincamos aqui, é uma piada interna entre veterinários, que a gente fala o kit imbu. O que é o kit imbu, né? E aí, imbu leva fama, como se só lá tivesse isso, mas tem isso em diversos outros lugares. É que a feirinha de imbu, ela é muito conhecida por venda de cães de raça. E aqui mesmo nós temos em diversos locais. Mas imbu é muito conhecido. E eu sempre falo aqui, né, todo mundo sabe, o Eduardo, que é meu namorado, ele ama Rottweiler, eu sempre comento aqui. Ele já teve, acho que 2 ou 3, mas ele é doido pra ter, mas aí começa a namorar uma veterinária, começa a ver o outro lado e começa a ponderar, né? E nós estávamos em Embu um dia passeando e nós vimos lá a plaquinha da feirinha dos cães. E ele falou, vamos lá ver. E aí eu até brinquei, falei, nossa, não posso ser vista nesse lugar, porque a gente fala tão mal, né? E aí a gente fala, o filhote veio com kit imbu. E o que é isso, né? Vem com verme, vem com sinomose, vem com parvovirose, vem com displasia coxofemoral, vem com luxação de patela. Tudo que pode vem, a gente fala, é o kit imbu. Bom, e aí nós entramos nessa feirinha e lá vários animaizinhos fofíssimos, né? Minúsculos, muito nenenzinhos mesmo. Eu sei que eu olhei para um lado, o Eduardo olhou para o outro, em menos de 2 minutos, ele estava com o Rottweiler no colo. E aí quando eu voltei, a gente estava fazendo carinho e tudo mais, e ele conversando ali com o criador, e eu falei pro criador, você tem atestado de displasia coxofemoral desses filhotes? E ele me respondeu, olha moça, eu não sei o que é isso não, mas os nossos filhotes aqui, eles não dão problema. E aí, na hora eu olhei para Eduardo, enfim, do colo dele, esse filhotinho já foi pro colo de uma outra menininha, uma criança, e aí a gente sabe que esse animal não recebeu todas as vacinas ainda, que ele não pode estar passando de colo em colo, que ele pode sim ser contaminado por alguma doença, enfim, é uma série de desinformações que aí você acha bonitinho e traz para casa. E quando traz para casa, muitas vezes esses animais são tratados por esses criadores como objetos mesmo. E aí você liga lá e fala assim, olha, o filhote veio com sinomose, eu tô gastando R$1.000 de internação por dia, eu tô gastando isso, eu tô gastando aquilo, e eles falam, não tem problema, traz aqui, eu troco. E aí assim, uma vez que chegou na nossa casa, como assim traz aqui que eu troco? É óbvio que ninguém vai querer trocar o seu bebê
trocar o seu animal, que já existiu um vínculo, que já houve uma escolha ali das duas partes, e aí você entra bem. E eu tenho clientes que aí simplesmente vem aqui que eu troco, ela falou, não, mas eu aceito o outro também, e aí pegou 2. Então foram duas questões e não uma só. Então é para pensar mesmo e não agir na emoção nesses lugares. O Chico tá comentando, problemas ocorrem mesmo em canis éticos e sérios. Sim, com menos frequência, né, Chico? Com bem menos frequência. Porque eu tenho amigos criadores, amigos veterinários criadores, e qual que é a grande diferença? Muitos canis, mesmo eles trabalhando com essas raças fofinhas que tendem a ter problema, eles não aceitam fazer a seleção maléfica. Então, os filhotes de Shar-Pei deles não serão tão enrugados, os focinhos não serão tão achatados, então os Lulus da Pomerânia não serão tão pequenos. Então, eles tendem a não fazer a seleção maléfica com base na estética. Isso acaba ajudando bastante, até por eles terem mais conhecimento. É difícil ir num canil sério também e ético, né? E a pessoa, eu ia falar o nome da ração aqui. Mas, enfim, alimentar com uma ração porcaria é difícil. Normalmente, esses criadores, já tendo um pouco mais de noção, eles alimentam com ração super premium, né? Eu tive a oportunidade, faz uns 2, 3 anos, e eu fui com 2 amigos veterinários pegar 2 filhotes de pastor alemão que eles tinham adquirido de um canil, se não me engano, em Taubaté, eu não me lembro ao certo, mas era interior. E nós seguimos lá, e eu sempre vou com o pé atrás, né, porque eu sempre sou daquelas, né, não deveria estar criando e tal, mas eu entendo que algumas pessoas, elas querem ter aquela raça e ponto final, elas vão atrás daquela raça, né. E chegando lá, nós fomos surpreendidos por um criador bastante sério. Ele, inclusive, quis saber do piso da casa deles para saber o quanto isso iria interferir na articulação dos cachorros. Então, foi bastante surpreendente positivamente. Ração super premium, um rapaz super criterioso, a própria fêmea, né, que ela tinha datas específicas para prenhez, não ficava prenhe direto. Então, eu achei bem legal mesmo. Não liberou o filhote antes da terceira dose da vacina, com 4 meses de idade, né, 16 semanas. Eu realmente gostei bastante. Então, existe sim. E aí, o Chico falou, conheço uma pessoa próxima mesmo que adotou um filhote de dinamarquês, claramente foi descartada. Se não fosse adotada, já dá para pensar o que aconteceria. Tem vários canis que a gente vê esse tipo de história mesmo, é super triste, né, enfim. Mas quem quer adquirir e faz muita questão de um animalzinho de raça, com certeza tem que procurar um lugar super idôneo, é isso aí mesmo. Mas, enfim, vamos voltar lá. Quando a gente tem aqui, lembra que eu pedi para vocês imaginarem a flechinha aqui para baixo, para a gente falar deficiência de Ding, que aí vocês já sabem que é a menor quantidade de essência que tem sendo armazenada por esse rim para que esse animal viva? Ok. Só que quando a gente tem aqui, a gente também fala deficiência de água, que quer dizer que esse elemento aqui, ele tá deficiente. E aí vamos pensar, eu não falei que isso aqui sempre funciona em sentido horário? Sempre em sentido horário? Ok, então se a água, né, aqui, elemento água, não tem energia suficiente, flechinha para baixo, deficiência, para nutrir o elemento madeira, consequentemente, o elemento madeira ele vai ser prejudicado, certo? E aqui a gente vai ter deficiência desse elemento. O elemento madeira, só para que vocês saibam, ele, por exemplo, é o responsável por tendões. E aí, sabe o que acontece? Frouxidão ligamentar, por exemplo, ligamentos e tendões são regidos por esse elemento aqui. E aí é quando a gente fala, nossa, o meu animalzinho tá com frouxidão ligamentar, tá com problema no tendão, e a patela tá solta. Enfim, já começa aqui a gente ter esses problemas. Se esse elemento aqui não tá bom, porque ele já tem deficiência, porque se esse aqui não tinha energia para nutrir esse, logo também não tem para nutrir esse, certo? Sabe quem mora aqui? Mora o intestino delgado, mora o coração. Mas aí, concorda que esse coração aqui também não vai ter
energia suficiente? E a gente ouve que ele tem insuficiência cardíaca, ele tem insuficiência das válvulas, mitral, tricúspide, enfim. Ele tem insuficiência ali do funcionamento do coração dele, ele é um cardiopata, ok? E se esse elemento aqui não chegou a energia suficiente, também que tá com energia pouca, ele não tem para nutrir quem? A terra. E quem mora aqui na terra? O estômago, o baço pâncreas. E aí, esse elemento aqui, ele é o elemento responsável por, vamos dizer assim, digerir a umidade. O que é a umidade? Para que a gente não fique armazenando gordura, vamos dizer assim, tá? Falando de uma forma bem simplória. Mas chega aqui, esse animal é gordo. Aí a gente fala, ele tem deficiência de baço pâncreas, porque ele não metaboliza como ele deveria metabolizar. Entendem? E eu tô citando só por cima, assim, o que pode trazer de sintoma. Mas dentro dessas deficiências, as doenças são inúmeras que podem ser trazidas, né? E aí, aqui, então, esse aqui não tá bom, o que aconteceu? Aqui também não vai tá bom. Chega aqui e a gente tem uma deficiência também aqui. Quem mora aqui? Aqui mora o pulmão, aqui, e o intestino grosso. E aí esse animal tem problemas respiratórios. Só que quem rege a pele é o pulmão, para nós que seguimos o taoísmo, a medicina tradicional chinesa. E aí esse animal tem o quê? Problema de pele. Então, assim, pela deficiência do Jing, que começou lá no começo com matrizes mais velhas do que deveriam, com excesso de reprodução, né? Excesso de prenhez mais do que deveria, com alimentação inadequada, com um ambiente que às vezes não é o adequado, né? Com falta de cuidados mesmo para esse animal. Teve essa interferência já nesse filhote aqui que estamos falando. E aí eu usei o pug, mas aí eu tô falando de todo mundo, tá, gente? Eu tô falando de qualquer animal. Então é importante que vocês, quando busquem um criador, que vocês entendam a idade dessas fêmeas, né? A idade também dos machos que estão ali. Tenham certeza que esse filhote é filho daquele casal que está sendo apontado pelo criador, porque às vezes não é. Se tem esses exames ou se não tem. Se esse animalzinho, ele tá com o protocolo vacinal correto, e o protocolo vacinal deve se terminar em 16 semanas, que vão dar aí 4 meses de idade. Se esse animal mamou, se ele teve acesso ao aleitamento materno, como que foi isso. Então, isso é muito importante, tá? Muito importante. Deixa eu só ler aqui as outras mensagens. O Chico também falou assim, uma amiga pegou uma filhote de Blue Heeler com sérios problemas emocionais, vindo de uma criadora consagrada, mas eu entendo querer conviver com cães de uma determinada raça, dadas as características. Eu mesmo sou fã de Dobermans, Labradores e Malinois, né? E o Pug é o Kittimbu mundial, né? Eu peguei ele para Cristo hoje. Mas tem vários aí que a gente já retorce. Bom dia, Dani. Que a gente já retorce toda a cara quando a gente vê. Tá muito na moda, por exemplo, os Lulus da Pomerânia, né? A gente tá pegando muito com a tal da alopecia X. Isso tá muito em alta. Os pugs, o ano passado e retrasado, tivemos muitos pugs com questões de articulares, com problemas de pele, com questões respiratórias. Então é algo que dá pra gente saber sem somente incriminar uma raça, porque não é essa raça que é a vilã de nada. A grande questão é se você sabe da onde estão vindo esses bebês. E aí eu tô falando aqui mais de cães, né? Porque eu vou mais para esse lado, mas para os gatos serve a mesma coisa. Quem é a mãe desse bebê? Como é esse gatil? Esse gatil, ele tá agindo conforme as regras ou não? Quem é o criadouro? Quem é o veterinário responsável? Entendam ali quem é esse bebê. Porque, gente, a gente brinca assim, pegou no colo já era. E é verdade. É fofo, é lindo. Pegou no colo, é enrugadinho, é bonitinho. Ai, como ele é fofinho. Já era. E aí a tendência da gente ter problemas com esses filhotes é muito grande, tá? E aí eu vou voltar lá pegar o Pug para Cristo, tá? Vou voltar nisso. O Beto Chico tá falando, a raça não é vilã nunca, né? Os humanos que são.
é fato, né? Porque a gente teria pouquíssimas raças no mundo sem a interferência humana. Então, realmente, mas se existe esse mundo, o que a gente precisa fazer é ter informação necessária para a melhor escolha do filhote, sem dúvida nenhuma. Então, assim, ó, conforme eu expliquei para vocês, se aqui, ó, a gente já tem uma deficiência, lembra, Falei? Imagina a flechinha para baixo, né? Temos aqui uma deficiência no elemento água, a energia Jing desse animal não é legal, não é boa. Já mostrei para vocês, afetou todos os outros elementos. Aí vamos para o Pug. O Pug, a gente não falou lá do focinho achatado, né, dos braquiocefálicos, e ele não vai ter um sistema respiratório mais curto e, consequentemente, deficiente? Vai. Onde a gente tem aqui que o pulmão tá morando? Aqui, que eu mostrei pra vocês, tá? Aqui no elemento metal. O Dani tá rindo e falando, tu pega Pug, eu pego o Bulldog francês. É fato, é fato. O Dani adora Bulldog francês, mas ele é acupunturista, gente. Aí ele faz todo o acompanhamento da raça. Mas é uma grande questão genética também, né? Então, quando a gente fala aí das fuças achatadas, a gente vem aqui para esse elemento e também imagina uma flechinha para baixo, porque aqui ele também já não tem a energia necessária, né? A gente já sabe disso, ok? Então, quando a gente pega um animalzinho que vocês nos chamam para ir na casa de vocês, a gente já sabe que a questão é pior. A questão não é nem só a menor quantidade de energia Jing que esse animal tem, mas sim as características específicas daquela raça que vem aqui nos elementos e distribuem outras flechinhas também, tá? E aí a gente pode citar, para eu não incriminar somente os pugs, né? Mas a gente pode citar diversas. Os poodles, aqui onde eu mostrei o coração, onde mora o coração. Normalmente, coração de poodle não é bom, são animais que tendem sim a cardiopatia. Então, aqui a gente também sabe que normalmente é uma raça predisposta a deficiência nesse elemento, tá? Os gorduchos, né? Por exemplo, o Bulldog inglês é uma raça que normalmente ele tem questões aqui no elemento terra. Por quê? Porque ele não consegue metabolizar a umidade, né, que é o fator aqui do elemento terra, como deveria. Então, os gordinhos, aqui a gente tá falando disso também, tá? Enfim, os pinchers. Os pinchers são super madeira, né? Porque aqui a gente tem, gente, hora, sentimento, um monte de características que no momento que a gente tá ali preenchendo a anamnese, as características do animalzinho de vocês, o que o nosso cérebro tá fazendo é jogando nisso aqui. E a gente faz isso até de forma física. O nosso prontuário, a gente tem essa fotinho aqui dos 5 elementos e as meninas vão anotando embaixo de cada círculo colorido as características para que a gente possa imaginar e visualizar as tais flechinhas que eu falei para vocês. Ah, eu tenho excesso em tal elemento. Ah, eu tenho deficiência em tal elemento, tá? Então, isso é super importante, a medicina chinesa dá isso de presente pra gente, tá? Então, Dri, eu não sei ler essa raça. Não sei, mas espera aí que eu já leio. O Dani tá falando, né, que os bulldogs franceses, eles têm as mesmas deficiências de essência. Tem, gente, tem. Se a gente pegar Basset Hound, tem as mesmas deficiências, né? Enfim, as raças, os Lulus, né, que eu também peguei os Lulus para Cristo, enfim. E aí eu vou ler aqui da Adri. Ela falou, Ju, uma amiga tem um Basset, eu não sei ler, que é um Basset misturado com Poodle. Ah, era uma brincadeira mesmo, entendi. Eu ia falar, gente, eu nunca vi essa raça. Mas é um Basset misturado com Poodle, virou um SRD, né? Nesses casos de mistura também acontecem essas prevalências de problema? Acontece, Dri, acontece sim. Então, eu vou dar um exemplo, né? O meu, eu tenho um SRD, peguei da rua, peguei do lixo. Ok, mas foi parecendo um poodle, o tempo foi passando e foi transformando ele num poodle. Então, na época, eu já era acupunturista. E quando eu peguei ele, eu já tinha isso do coração na cabeça. Ai, meu Deus, vem um cardiopata por aí. E aí, desde sempre, o estopa foi acompanhado. Sempre, sempre, sempre. Ele faz uso de floral, ele sempre fez acupuntura, ele sempre comeu alimentação natural. E eu sempre tive os olhos aqui, tá? Sempre, 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 no coração.
Com uns 5 anos mais ou menos de idade, eu levei ele para tomar vacina num amigo meu. E, você sabe, né, Dri? Enfim, nós dividíamos o mesmo veterinário. E aí, eu levei lá, né, ele auscultou o coraçãozinho do Estopa, e ele falou, não, tá maravilhoso, não tem nada aqui, não precisa pensar nem em eletro, nem em eco, tá tudo bem. E aí, o meu lado, né, que segue medicina chinesa. Falei, não, vamos fazer esse acompanhamento agora. Quando a gente fez o eletro e o eco, foi detectado já insuficiência de mitral e de tricúspide, das duas válvulas do coração. Então, sim, mesmo ele enviralatado, né, a gente tem sim as mesmas deficiências, as mesmas questões. É claro que não dá para falar, igual a gente estava falando agora com o Dani, que todos os bulldogs franceses vão ter questões e deficiências de essência. É claro que não, né? Eles têm essa deficiência de essência, mas eles não vão ter a demonstração, né? Vamos deixar claro. Então, assim, ter a deficiência de essência tem, mas eles não necessariamente vão ter a demonstração através dos sintomas, né? Mas é mais fácil que tenha? Sim, é mais fácil que tenha, óbvio. Então, de 10 desses animais, a gente tem aí um percentual bastante alto dos que manifestam sintomatologia. Assim como quando a gente fala de animais, por exemplo, de crescimento rápido, os Goldens, os Bernesses, os Rottweilers, os pastores, né? Essas raças. Normalmente a gente fala também de problemas osteoarticulares, problemas de displasia coxofemoral. É muito comum nessas raças, tá? Ah, mas eu peguei um pastor misturado com vira-lata. Também, muito provavelmente, as chances de você ter problema com isso são maiores, tá? Então, o que mais que nós temos pra pensar? Os pequenininhos. A gente tem aqueles York, gente. York desse tamanho. Pinscherzinho, Chihuahua, os pequenininhos, né? Eles tendem muito, por exemplo, a ter luxação de patela. É muito comum a gente ver nesses animais. Tem diversas doenças específicas. Os boxers, a gente vê muito tumor em boxer. É bastante comum também. Então, é importante que antes da gente se apaixonar pela característica dessas raças, que a gente saiba se a gente vai conseguir lidar com a possível sintomatologia que essas características possam trazer. Então, o que eu tô querendo dizer? Igual eu expliquei pra vocês. Eu acho o Pug lindo. Beleza, acho o Pug lindo. O Dani adora o Bulldog, mas o Dani pode, tá tudo bem, porque ele tem lá o conhecimento, ele é acupunturista, ele é veterinário e ele faz todas as coisas. Já sabia o que ele teria pela frente, tá? O que mais me preocupa é quando as pessoas pegam no escuro uma raça e aí não sabem o que está por vir. E aí começa toda a lambança pra vidinha do animal. Aí não é justo, tá? Então, quando eu sei que eu posso ter um poodle aqui com questões cardiológicas, eu posso ter um pincher com questões hepáticas, questões ligamentares, tá? Questões tendíneas. Eu tenho aqui, por exemplo, os animaizinhos com a deficiência de essência também, que eu falei pra vocês. Muito provavelmente, esses animais que a gente tá comentando aqui, que tem essa deficiência de essência mais caracterizada, a possibilidade dele vir a desenvolver problemas renais, né? Nefropatias são muito maiores. Por quê? Porque a gente já está falando de um órgão que armazena uma energia, que é o rim, né? Que vai estar em deficiência. Então, é muito maior a possibilidade. Deu para entender? O que eu quero que fique dessa live, assim, para vocês? Que a minha intenção não é incriminar uma raça ou outra. A gente brinca, eu até brinco com os clientes também, mas você vai pegar uma tranqueirinha, essa raça. Às vezes a gente tá falando de raça de gatos, às vezes de raça de cães, mas não é essa a questão. A questão é que, se você é apaixonado por uma raça, não tem problema, pode, não é haram, pode. A questão é, vá atrás de criadouros confiáveis, né? De criadores que eles tenham ética, que eles tenham profissionalismo. E o que é ter ética e profissionalismo? É eles se informarem, é eles terem os exames necessários, é eles não fazerem essa fêmea dar mais cria do que ela pode, não pegar só o pó
coitada lá da cachorrinha e colocar para cruzar de novo. É eles oferecerem aleitamento adequado, deixar esses filhotes mamarem, né? É eles conseguirem fazer isso com uma matriz, né? Sem matrizes ali consanguíneas. Então, cachorros parentes, tem canil, gatil, enfim, que cruza com consanguinidade. A chance de dar ruim é grande também. Então, tenham essas atenções, tá? Quando vocês estão pagando por um filhote, nós não gostamos de ver assim, né? A gente ama animal e tudo mais, então a gente tende somente a ver como uma vida, mas sim, é um produto, então esse produto ele precisa ter qualidade. E por que existem produtos de não qualidade no mercado, ou de má qualidade no mercado? Porque tem quem compre, porque se não tivesse quem compre, não ia ter produtos de má qualidade, ok? Então isso serve para qualquer tipo de produto, infelizmente para filhotes também. Então vocês precisam ter essa consciência no momento em que vocês decidem adquirir uma raça. A possibilidade de vocês terem determinados problemas é grande. E aí, uma coisa que eu acho muito legal deixar aqui para que a gente finalize a live de hoje. O melhor momento para ir ao veterinário não é depois que você comprou o filhote, é antes de você adquirir um. E aí eu tô falando até das feirinhas de adoção, dos SRDs, que são sem raça definidas, os nossos vira-latas. Você quer ter um cachorro, você quer ter um gato, você quer ter um coelho, você quer ter um hamster, vá ao veterinário. Sente no veterinário, o veterinário vai falar, ué, você não trouxe o bichinho? Você fala, não, eu vim saber dele, para ver se eu vou ter de verdade. E aí eu acho que é o melhor momento, que vocês conseguem ali fazer um melhor balanço. Por quê? Porque você vai saber quais são as principais características daquela raça ou daquela espécie, o que você vai ter que enfrentar, né? Muito possivelmente. Então, quando eu vi o Estopa chegando no colo da minha amiga, porque foi ela que pegou lá do lixo, né, e trouxe para minha casa, e eu vi o poodle, o que veio na minha cabeça? Cardiologista. E o Estopa é acompanhado há pelo menos 7 anos, 8 anos vai fazer agora com uma cardio, tá? Então, assim, isso é possível na sua vida? Ok? Não é possível, Juliane. E essa história de especialista é super cara. Cai fora, não compra. Não compra, não é o bichinho pra você, tá bom? Então, acho que isso é o que a gente tem que tirar de melhor dessa história. O Chico tá comentando aqui. 99% pega no escuro, tanto que muitos são abandonados, simplesmente pelo seu comportamento, nível de energia, que são características sabidas das raças. Quando pinta o problema de saúde, então... E aí, gente, eu vou comentar com vocês, né? Eu moro num apartamento e... apartamento, né? Não importa, apartamento maior, apartamento menor, é apartamento. E o meu vizinho aqui de cima, não, de baixo, ele pegou um Golden com 2 crianças num apartamento. O que aconteceu? Veio a pandemia. O cachorro cresceu. Ele não queria levar para passear, porque a patinha do cachorro poderia trazer o vírus para dentro de casa. O cachorro não tem aonde distribuir essa energia toda, não tem aonde gastar essa energia toda. Ok, foi para creche. Começou a levar para creche todos os dias, deixar o cachorro lá, até dias, hotelzinho, creche, ok. Começaram a vir as questões, né? Então, lá o cachorrinho começou a pegar algumas doenças, algumas viroses, algumas verminoses, e agora ele já pensa em doar o cachorro. Então, assim, é uma questão, né? É uma questão para se pensar, sim. Porque depois todo mundo se apega, e aí o nosso pensamento aqui é sempre voltado para o animal, para o bem-estar do animal, e quem se apega mais é o animal, e quem entende menos é o animal, e quem sofre mais é o animal. Então não vale a pena, né? Por simples desejo humano, eu vou lá, compro um filhote que eu acho lindo, maravilhoso, mas que eu não sei as características, eu não sei se combina ou não com a minha família, eu não sei se ele comporta bem dentro do espaço que eu tenho, e aí eu quero e pronto, eu faço. Então é isso que, na minha opinião, não é justo, tá? Bom, gente, eu vou finalizar a live por aqui. Eu peço para que vocês interajam com a gente lá no History,
que vocês coloquem lá os assuntos, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês aprenderam, o que vocês não aprenderam. Então, compartilhem isso aqui com a gente. A ideia é que a gente comece a filtrar mais assuntos de interesse aí do público para trazer aqui para vocês, tá? Vou dar um sorriso então, Chico. Pronto, foi. Pra printar e compartilhar. Super agradeço, gente, mesmo, todo esse apoio de sempre. Nem tenho palavras. Pro Chico e pra Adri, eu já nem tenho mais palavras pra agradecer vocês, de verdade, tá? Super agradecido sempre, 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 viu? E a gente tá continuando aqui com as lives durante 2021, todas as quintas-feiras. E logo mais a gente vai ter uma surpresa bem legal que a gente vai contar pra vocês. Acho que em 2 semanas a gente conta pra vocês, que vai ser bem legal mesmo, tá bom? Então, bom dia pra todo mundo, bom restinho de semana e escrevam aqui pra gente saber o que vocês estão achando, tá bom?